Bom, com o Mundial de Clubes se aproximando, alguns clubes que irão disputar a competição estão de olho aí na contratação do Cristiano Ronaldo. Se falou bastante aqui no futebol brasileiro, dos clubes aqui no Brasil poderem tentar a contratação aí do jogador português, só que nos últimos dias se falou que o Chelsea surge aí como um potencial interessado em contratar o Cristiano Ronaldo, já que o clube inglês entende que terá grandes chances de ganhar o Mundial caso contrate o Cristiano Ronaldo, pelo número absurdo de gols que o português marca. Internamente, dentro do Chelsea, é debatido que o jogador, buscando esse milésimo gol, vai querer se doar, se entregar bastante nesse Mundial. E a diretoria do Chelsea entende que o clube tem totais condições de conquistar o título mundial e desse Mundial de Clubes que vai acontecer no mês que vem. E o clube inglês entra na parada aí para tentar contratar o jogador de 40 anos. E claramente, a gente não sabe onde que vai parar o Cristiano Ronaldo, né? O que a gente sabe é que ele vai sair do Al Nassr, mas aqui no Brasil se especulou bastante. Botafogo, Fluminense, Palmeiras e Flamengo teriam interesse na sua contratação. Eu acho que o Fluminense menos, né? Pela questão financeira. Eu acho que hoje o Palmeiras seria o maior interessado, juntamente com o Botafogo, na contratação do Cristiano Ronaldo. Mas é uma contratação complicada, né? Com certeza, muitos clubes que vão disputar o Mundial devem estar de olho aí na possibilidade de pelo menos contar com o Cristiano Ronaldo pelo menos por um mês. Vale ressaltar que a FIFA irá abrir uma janela de transferências para os times que vão disputar o Mundial e também de clubes que não vão disputar a competição. Essa janela ficará aberta por 10 dias. A princípio, ela irá começar no próximo dia 1º de junho até o dia 10. E os clubes terão 10 dias para contratar jogadores para, quem sabe, aí, a disputa do Mundial. E o Cristiano Ronaldo, sem dúvida nenhuma, é o maior alvo aí no mercado disponível. Só que, claro, a gente não sabe se ele vai topar fazer um contrato de um mês com a equipe, né? Para somente jogar essa competição. Mas seria interessantíssimo a gente ver Cristiano Ronaldo e Messi no mesmo campeonato, ou quem sabe até mesmo se enfrentando, caso o Cristiano Ronaldo vá para o Palmeiras, que o Palmeiras está no mesmo grupo do Inter Miami. Deixem nos comentários de se você fosse o Cristiano Ronaldo, qual seria o melhor cenário para você, qual seria o melhor clube para você atuar. O Chelsea é interessante, cara. Vai jogar o Mundial, tá precisando de um atacante, o Cristiano Ronaldo seria o titular incontestável ali, absoluto no ataque do Chelsea. Seria muito interessante também para ele. Mas claramente, muitos torcedores brasileiros querem ver ele atuando em algum clube aí no Brasil. Seria muito interessante também, né? Deixem nos comentários a sua opinião. Bom, no vídeo de hoje a gente ainda vai trazer muitas outras novidades do mercado da bola. Botafogo querendo se reforçar e também pode perder um jogador para a Premier League. Também o Flamengo de olho no Roger Guedes. Vamos falar também do mercado europeu. O Arsenal se aproxima do Rodrigo, está disputando com o próprio Chelsea a contratação desse jogador. O Real Madrid tem o seu novo alvo caso o Rodrigo saia de lá. Muita coisa agora para vocês, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Falta muito pouquinho para a gente chegar a 35 mil inscritos. Dá essa moralzona aí, ajudando o nosso canal a crescer a cada dia. Muito obrigado aos nossos inscritos aí, dando um voto de confiança para o nosso canal continuar crescendo. Muito obrigado. Bom, começando lá no futebol europeu, ontem o Barcelona anunciou oficialmente a renovação com o atacante Rafinha. O jogador brasileiro terá o seu contrato estendido até o mês de junho de 2028 com o clube catalão. Ele que estava sendo pretendido por clubes lá na Arábia Saudita, mais especificamente o Al Hilal, e essa renovação afasta os interessados. A gente falou no início do vídeo aí do Chelsea interessado na contratação aí do Cristiano Ronaldo, porém eles também têm interesse em outros reforços. O Chelsea segue interessado aí na contratação do atacante brasileiro João Pedro, que está atualmente no Brighton, e já teria sinalizado com a possibilidade de fazer uma proposta de 60 milhões de euros ao Brighton pelo atacante brasileiro. Além desse jogador, outro brasileiro que está na mira do Chelsea é o goleiro Brazão do Santos, jogador que vem se destacando bastante aí, tanto no Brasileirão e agora com a eliminação da Copa do Brasil do Santos. O jogador chama a atenção do clube inglês e pode ser que em breve o clube faça uma proposta para contratar esse jogador. Segundo o jornalista Fabrício Romano, o Napoli tem negociações avançadas para contratar o meio-campista Kevin De Bruyne, que está de saída aí do Manchester City. O De Bruyne teria gostado bastante do projeto do Napoli e o clube italiano está à frente nas negociações de Liverpool e Aston Villa, que foram os outros times que demonstraram interesse no De Bruyne para a próxima temporada. O atacante Julian Álvares despertou interesse de alguns clubes gigantes lá no futebol europeu. Ele que está atualmente no Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Liverpool e Arsenal estariam na briga para contratar o jogador que foi um dos principais jogadores do Atlético nessa temporada europeia. Ficou bastante marcado pelo pênalti perdido lá contra o Real Madrid, mas sem dúvida nenhuma foi um dos grandes reforços nessa última temporada lá no futebol europeu. Jogou muita bola com a camisa do Atlético de Madrid. E agora desperta interesse de outros gigantes clubes
lá no futebol europeu. E por falar em Real Madrid, já pensando numa possível saída do brasileiro Rodrigo, o Real está muito interessado na contratação do Nico Williams, que está atualmente no Athletic Bilbao. O jogador tem a multa rescisória de 58 milhões de euros, segundo o jornal Marca, e o Real surge aí como o maior interessado em contratar esse jogador. Mas para isso acontecer, o Real precisa que o atacante Rodrigo consiga sua transferência para algum outro clube. Chelsea e Arsenal estaria disputando hoje a contratação do brasileiro. O Real Madrid inicialmente gostaria de receber cerca de 100 milhões de euros pelo jogador brasileiro, só que agora já teria baixado um pouco esses valores para 80 milhões de euros. O Arsenal é o maior interessado nesse momento, mas ganhou a concorrência do Chelsea também para contratar o atacante brasileiro. O técnico Arteta do Arsenal disse que gosta muito do jogador e teria até dado uma pressãozinha ali, uma pressionada na diretoria do Arsenal, porque se quiser ganhar títulos na próxima temporada, tem que reforçar e reforçar bem o seu elenco. O Arsenal todo ano bate na trave, sempre falta aquela coisinha, né? Aquele algo a mais, né? Com certeza já tem muitos anos que não tem um jogador incontestável, um cracaço de bola vestindo a camisa do Arsenal. Desde o Thierry Henry que eu não consigo enxergar um outro jogador desse nível atuando lá no Arsenal. O Rodrigo é um jogador que chama bastante a atenção do mercado e pode ser uma grande retomada para o Arsenal, né? E também para o jogador que está saindo quase na porta dos fundos lá no Real Madrid. Deixe nos comentários se você fosse o Rodrigo, iria para o Arsenal ou para o Chelsea. Agora são os dois clubes interessados aí nesse jogador. O Nottingham Forest demonstrou interesse em contratar o atacante do Botafogo, Igor Jesus. Também teria ganhado a concorrência do Fulham e do próprio Arsenal aí para contratar esse jogador. No início dessa temporada, o clube inglês tentou a contratação do brasileiro, porém sem sucesso. De acordo com as informações do Globoesporte.com, o Botafogo teria recusado uma proposta de 30 milhões de euros na época, 185 milhões de reais do Forest. Com certeza era uma grana muito alta e o Botafogo não vendeu. O jogador se desvalorizou, não está sendo mais convocado pela seleção brasileira e certamente o Botafogo não irá achar esses mesmos 30 milhões de euros que foram oferecidos lá em janeiro pelo Nottingham Forest. Mas o jogador mesmo assim ainda chama a atenção do clube inglês. E para fechar o nosso girão internacional, o meio atacante Kennedy, lembra dele? Revelado pelo Fluminense, também passou pelo Flamengo, foi para o Chelsea, pouco atuou lá na Europa, estava no Valladolid, ele saiu do clube espanhol e acertou a sua ida para o Pachuca. O jogador vai disputar o Super Mundial de Clubes com o clube mexicano e fará meio que uma dupla com também Kennedy, só que o John Kennedy, ex-Fluminense, que também tá lá no Pachuca. Não gosta de contratar um jogador com o nome Kennedy, né, cara? O Pachuca, né? Tá lá, o Kennedy vai ser reforço desse clube para o Mundial. Bom, agora vamos dar aquele girão aqui no Brasil. Lembra dele, cara? O meio-campista Rodriguinho, jogador que anunciou a aposentadoria dos gramados no ano passado. Voltou atrás, nesse ano acertou o seu retorno aos gramados aí para jogar com a camisa do ABC de Natal. O jogador tinha anunciado a sua aposentadoria e fechou o contrato até o fim da Série C desse ano. O Ceará tem interesse na contratação do atacante Fabinho do América Mineiro para essa próxima janela que vai se abrir agora no meio do ano. O jogador se recupera de uma lesão, mas o caso é considerado leve. Além do Vozão, Necaxa do México também sinalizou com a possibilidade de contratar o atacante de 25 anos. O Internacional acertou pré-contrato com o paraguaio Alan Benítez. O vínculo do lateral direito de 31 anos com o Cerro Porteño se encerra agora em junho e ele deverá ser novo reforço do Internacional. Em breve aí o Clube Colorado deverá anunciar oficialmente essa contratação. O Juventude negocia o retorno do goleiro Gabriel, que está atualmente no Vitória. O goleiro de 32 anos também está na mira do Lecce da Itália, onde ele passou por muitas temporadas atuando no futebol italiano, né? Pode voltar à Itália, mas aparentemente o Juventude está à frente nas negociações. O Atlético Mineiro estaria avaliando a contratação do volante Diego Pituca, que está atualmente no Santos. O jogador agrada bastante ao treinador Cuca e pode fazer uma proposta em breve aí para tirar o meio-campista lá do Clube da Baixada. Já no rival do Atlético, o Cruzeiro pode perder no meio do ano o lateral esquerdo Kaique Bruno para o Benfica. O clube português deverá enviar uma proposta oficial ao jogador em breve. E segundo o jornalista cruzeirense Samuel Venâncio, esse jogador desperta muito interesse do Benfica e pode ser que ele deixe o Cruzeiro aí na próxima janela de transferências. Lá no Botafogo, o clube sondou o ponta-direita Elinho, que está atualmente no Toluca do México. Outros clubes do Brasil também fizeram a consulta pelo atacante, só que o Botafogo é o maior interessado nesse momento em contratar o jogador que foi revelado pelo São Paulo, ficou muitos anos no Red Bull e no ano passado se transferiu para o Toluca. O jogador é muito importante no clube mexicano e o Botafogo terá que desembolsar uma boa quantia se quiser contratá-lo. O Atlético Paranaense estaria interessado em contratar 2 jogadores aí de times lá no Rio de Janeiro. O primeiro deles é o zagueiro Pablo, que está atualmente no Flamengo
e teria sido oferecido pelo próprio clube carioca ao Atlético, que está avaliando essa contratação. O outro nome agrada bastante ao Furacão, é o do volante Jair, que está praticamente de saída do Vasco, com um vencimento altíssimo, cerca de 900 mil lá no Vasco. O jogador dificilmente ficará no clube cruzmaltino, e após voltar de uma grave lesão que ele teve no ano passado no joelho, o jogador não teve o mesmo rendimento, e aos 30 anos recebe um altíssimo salário, como eu disse, e desperta o interesse do Furacão. Porém, a parte salarial pode ser o grande entrave na negociação. O Vasco toparia dividir os salários do jogador a princípio, só que o Atlético Paranaense com certeza não deverá estar tão disposto a pagar 450 mil mensais ao volante, mesmo sendo somente a metade dos seus salários. Bom, e como a gente falou aí do Flamengo, o clube pode negociar o atacante Michael com o Al Duhail do Catar. O clube do Catar está muito interessado na contratação do jogador. E segundo algumas informações, o Flamengo planeja se desfazer de alguns jogadores para tentar investir no atacante Roger Guedes, um jogador extremamente caro, está atualmente no Al Rayyan do Catar. Despertou interesse de outros clubes, foi bastante especulado no Cruzeiro, porém o clube mineiro desistiu da negociação após a pedida de 3 milhões de salários aí pelo jogador. E o Flamengo surge aí como o grande interessado nesse momento, né? Se fala também, claro, sempre no Corinthians, devido à grande ligação do jogador com o clube. Caso ele feche com o Flamengo, será a primeira vez que o jogador jogará no futebol carioca, e se ele for para o Cruzeiro, poderá também jogar a segunda vez lá no futebol mineiro, já teve uma passagem pelo Galo. Pois é, o Roger Guedes é um jogador muito cobiçado no mercado, acho que todos os times da Série A gostariam de contar com esse atacante, um jogador de altíssima qualidade, né? Deixa aí nos comentários se você gostaria de ver o Roger Guedes no seu time. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, um girão muito rápido aí para vocês ficarem informados do mercado da bola. Tamo junto, forte abraço e é nóis!